Memória é uma palavra muito antiga. Ela está na raiz da língua que deu origem a todas as línguas indo-europeias, então também a língua portuguesa. Esta raiz em sânscrito, chama a palavra desejo. Quando fazemos memória, não temos a funcionalidade do nosso cérebro, que muitas vezes, com o passar do tempo, nos abandona. Quando fazemos memória, recordamos, fazemos voltar ao coração, fazemos voltar ao respiro e respiramos de novo e sempre desidério. Respiramos de novo a alegria de nos colocar em pé e caminhar na esperança. Tem um texto nos 4 evangelhos canônicos, um texto que é repetido em todos os 4 evangelhos, e este texto é repetido começando pelo evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, o proto-evangelho. É repetido dizendo que todas as vezes que o evangelho será anunciado, temos que lembrar que esta memória aconteceu em memória dela. E o que aconteceu em memória dela? Eram os dias que precediam, que eram antes da Páscoa. Eram os dias antes da acusação, da tortura e do martírio na cruz de Jesus. Jesus estava à mesa e um dos textos nos lembra o lugar onde Jesus se encontrava. O lugar era Betânia, Bet-Ini, a casa das pessoas empobrecidas. Jesus descansava, se reanimava, encontrava de volta o respiro neste lugar, na casa dos pobres, na comunidade doméstica, na igreja doméstica de Marta, Maria e Lázaro. Jesus se encontrava em Betânia. Marta e Maria, nós lembramos delas, porque Marta é a mulher da mesa, a mulher que faz memória no partir e repartir o pão, no colocar mesa. Marta é aquela que afirma a profunda verdade de fé. Tu és o Cristo. A mesma profunda verdade de fé que está na boca de Pedro. E Maria? Maria coloca a mesa, faz casa e igreja doméstica na escuta, na acolhida. E aquela noite em Betânia, Maria entra. Tinha recém acontecido o respiro de retorno à vida, de volta à vida do irmão Lázaro. Maria entra e sabe, o seu coração sabe. Sabe que estes são os dias difíceis, dolorosos, dias que precedem a tortura e a morte de martírio na cruz de Jesus. Jesus, como todos nós e todas nós, tem medo. O corpo dele deve ser preparado para enfrentar a morte, para que seja irmã morte. Uma morte única, aquela de Jesus. A morte que deve vencer a morte como última palavra. A morte que, como diz o apóstolo Paulo, tem o ferrão, porque ainda não é morte de redenção. A morte de redenção da qual nós morremos é a morte que Jesus venceu. Jesus vive o terror, o cansaço. Jesus vive o medo. Então Maria faz um gesto nesta casa dos pobres, que é Betânia, faz um gesto único, extremamente precioso. Toma o bálsamo, o óleo de nardo.
O nardo, na farmacêutica popular da Palestina do primeiro século, era uma essência muito especial, porque as plantinhas de nardo com as flores são plantas da mesma família botânica da lavanda, né? As plantinhas de nardo cresciam entre os rochedos, entre as pedras, onde estavam colocados também os ninhos das cobras, das víboras. Então, para poder colher as plantinhas e as flores de nardo, era necessário vencer o medo das cobras. Era necessário se encher de coragem. E a coragem que o corpo transmitia energizava de coragem também as plantinhas e as flores de nardo. Por isso, o azeite, o bálsamo de nardo era usado para vencer o medo e para preparar o corpo para poder viver sem medo, o abraço com a irmã morte, que é o abraço que toda a humanidade faz experiência, que todas e todos vivemos. E Jesus tinha que vencer, tinha que viver esta experiência em um tempo enorme de dor, de tortura e de injustiça, o processo do templo e do império que o queriam morto e morto na cruz. Maria então chega com este bálsamo de nardo e não unge, pelo menos no quarto evangelho, no evangelho de João, não unge a cabeça, unge os pés de Jesus e os enxuga entre suas lágrimas com seus cabelos. Vivemos um lava-pé de Jesus com óleo de nardo, um cuidado que é muito mais do que sarar. Um cuidado por parte de Maria no corpo, a partir do lava-pé com óleo de nardo em Jesus. Naquela noite na casa dos pobres, em memória dela. E Jesus vai dizer a Maria, no final do primeiro evangelho, no evangelho de Marcos, tu és aquela que preparou meu corpo para a sepultura. Tu és aquela que cuidou de mim, em memória dela. E a partir desta memória, deste lava-pé, destes pés lavados, ungidos com óleo de nardo por parte de Maria de Betânia, o capítulo seguinte do Evangelho de João, que é o capítulo 13, nos diz que Jesus, sabendo que estava chegando de Deus, vindo de Deus e voltando para Deus, no momento no qual Jesus tem a plena consciência de si e do poder, ele se tira o manto e as vestes. Ele acaba se despindo de todo o poder. E o símbolo desta kenosis, deste esvaziamento, rebaixamento, desta expoliação, é o fato que Jesus tira o manto, tira as vestes. O manto, no mundo semita, que nos dias tem dias muito quentes e as noites muito frias, o manto é a segurança da autonomia para que o sol não te queime de dia e a noite e a lua não te esfrie demais à noite. Jesus, neste momento de profundo poder, se despe de todo o poder, de toda a autonomia. Jesus é nu, totalmente frágil, e se veste só de um avental, de um pedaço de pano, e inicia a lavar os pés aos seus discípulos e discípulas. Pedro terá dificuldade de se deixar lavar os pés. E o quarto evangelho, o evangelho de João, nos diz que tem uma igreja
que está tomando cada vez mais corpo. E é depois a igreja que terá o maior respiro, a igreja petrina, que tem que aprender a se deixar lavar os pés e a lavar os pés. Tem uma igreja que tem que ser uma igreja de serviço. E Jesus lava os pés a seus discípulos e discípulas. O texto do Evangelho nos diz, e nisso o Evangelho é o único Evangelho nesta memória, somente no Evangelho de João, o quarto Evangelho, o texto nos diz que Jesus retoma as vestes. Mas em nenhum momento o texto do Evangelho nos diz que Jesus tira o avental, o pedaço de pano com o qual tinha lavado os pés aos seus discípulos e discípulas. De fato, este será o avental, o pedaço de pano, o único pedaço simples que Jesus levará no corpo até a morte e a morte de cruz. Jesus será tirado dele todas as vestes, ficarão rindo dele. A sua túnica não será repartida porque é feita só de um tecido sem costuras. O único pedaço de pano que permanece no corpo de Jesus será o avental. Vamos olhar os nossos crucifixos nas nossas casas, vamos contemplar aquele pedaço de pano, uma igreja que nasce da cruz, que não tem a última palavra. Uma igreja que nasce do corpo aberto para abraçar todas, todos e tudo que Jesus, coberto somente de um avental, abraça. Uma igreja onde o único poder é serviço. O único poder é avental. Em memória de Maria de Betânia, em memória dela, em memória, e por isso sempre, Eucaristia, de Jesus de Nazaré, o Cristo, o respiro de igreja, onde o único poder é avental. Bom caminho de Quinta-feira Santa e a bênção da melhor comunidade de amor que é Pai e Mãe, respiro de libertação. Jesus Cristo que vence a morte conosco, por nós, em nós. E no respiro da Divina Ruá, o Espírito que cria e recria. Amém. E continuamos amando. Ama o coração, pensa a cabeça e os nossos pés.